Salmo de número 110, os versos de 1 a 7, nós vamos ler todos juntos a uma só voz. Leiamos. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Apresenta-te voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, com orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Senhor Deus, nós te louvamos e te bendizemos mais uma vez nesta manhã, ó Pai. Obrigado por tua palavra, por tua graça sobre as nossas vidas. Pedimos mais uma vez, ó Deus, que o teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações. Assim, Senhor, dependentes da tua graça, nos colocamos diante do Senhor, suplicando, Deus, mais uma vez, que a bênção do Senhor seja sobre as nossas vidas. Oramos e assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Irmãos, o Salmo 110 é um salmo real. Fala de um rei, de uma realeza. É um daqueles salmos, assim como o Salmo 22, que fala exatamente a respeito do Messias. Nós vamos perceber nesse salmo que aparece aí para nós essas duas pessoas. O Senhor, que aparece tudo em letra maiúscula, né, que é exatamente o nome de Yahvé, o nome de Deus, aquele nome pelo qual Deus havia se revelado a Moisés e que libertou então o povo da escravidão do Egito. E nós vamos ver também que aparece essa palavra Senhor. Primeiramente ela aparece aí com letra minúscula na nossa tradução, mais adiante a gente vai entender isso melhor, mas é a palavra aqui no hebraico, é a palavra Adon, que dá a raiz, né, da palavra que nós conhecemos como Adonai, que pode ser traduzida como mestre, né? Essa palavra também é usada para Deus. O Salmo, então, revela que esse Senhor Yahvé trata este Senhor como um rei. E nós vamos perceber que esse Deus Yahvé, ele legitima este Senhor e orienta, então, os seus atos, concede, então, privilégios, vitória e soberania a este Senhor. Nós vamos ver também que Yahvé, ele atribui alguns deveres e algumas responsabilidades como sacerdote, também até na esfera política, e também garante superação e descanso a este Senhor. Nós vamos perceber que o salmo inteiro descreve exatamente a exaltação deste rei, e de como ele, então, deve exercer os seus deveres de maneira justa e de maneira correta. Esse salmo também fala de um sacerdote. Esse Senhor, ele não é apenas um rei, mas ele também é um sacerdote. O sacerdote, então, ele fazia intermediação entre Deus e o povo. Ele era encarregado, então, de fazer a vontade do Senhor, do Deus Yahvé, garantindo, então, a este povo a justiça e a proteção dos pobres e dos excluídos. Nós vamos perceber que diversas vezes aparece, então, essa palavra Senhor, toda em maiúscula, exatamente exaltando a soberania de Deus, que se torna extremamente importante para a fé do salmista e, com certeza, também traz a renovação da nossa fé. Esse Senhor, ele atua, ele apoia, ele sustenta, ele delega funções a este rei e a esse sacerdote. A palavra de Deus, então, vai dizer para nós que o Senhor Jesus Cristo, então, ele claramente interpreta este salmo como que falando a respeito dele mesmo.
Jesus, então, lá em Mateus, capítulo 22, os versos 41 e 46, e as passagens paralelas também, nós vamos encontrar exatamente isso, de quando Jesus encontrou-se com aqueles fariseus, ele então interpretou o Salmo 110 como falando de si mesmo. Ali nós encontramos assim: reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Respondeu-lhes ele: de Davi. Replicou-lhe Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhes perguntas. Portanto, meus irmãos, os ouvintes do Senhor Jesus, eles concordaram então de que o Salmo 110 fala exatamente sobre o Messias, sobre o próprio Senhor Jesus Cristo. Depois, se você quiser fazer uma pequena pesquisa, ou se você quiser que eu envie para você vai ver que o Salmo 110, ele é o salmo mais citado em todo o Novo Testamento. Seja em partes, ou seja, 2 ou 3 versículos, mas você vai encontrar diversas vezes esse salmo sendo citado no Novo Testamento. Nas palavras do grande pregador Spurgeon, ele vai dizer o seguinte: que o Espírito que falou pelo homem segundo o coração de Deus, nos dê olhos para ver os mistérios ocultos desse maravilhoso salmo, em que cada palavra tem infinidade de significado. E é esta oração que nós devemos fazer nesta manhã. Que Deus abra os nossos olhos, que Deus abra os nossos ouvidos, para que nós possamos olhar para o Salmo 110 e possamos então tirar as riquezas, as infinitudes do significado que esse Salmo pode trazer para nós. Como eu já mencionei aqui, irmãos, o Salmo 110 então fala deste rei, fala desse sacerdote que recebe então ordem e privilégios desse Senhor, todo maiúsculo, esse Senhor Yahvé. Então vamos dar uma olhadinha para este salmo e vamos ver quais são as características e também as ações deste rei, que é mencionado aí no salmo de número 110. Nós vamos ver primeiramente, irmãos, a soberania deste rei. Veja aí no salmo, o verso de número 1, diz aí: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos pés. Como nós vimos então agora há pouco, esse salmo se aplica ao Senhor Jesus Cristo. É Ele que está assentado à direita de Deus. Nota então algumas questões que devem nos chamar a atenção. Notem a ordem que é colocada aí no verso de número 1. Assenta-te à minha direita. É este Senhor Yahvé que dá autoridade, que dá poder e domínio ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo não usurpa o seu lugar, mas ele recebe esta autoridade vinda deste Senhor Yahvé. Nós vamos nos lembrar na ressurreição de Cristo, lá em Mateus capítulo 28, verso 18, o próprio Senhor Jesus dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Dita de outra maneira, Paulo vai dizer que Deus o exaltou sobremaneira. Então o que nós temos aqui diante de nós é exatamente isso. O Senhor Jesus Cristo então recebe essa autoridade vinda do Senhor Yahvé. Além disso, o Senhor Jesus recebe aqui uma promessa, veja aí: até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos pés. Logo depois, lá em 1 Coríntios capítulo 15, o verso 25, como eu mencionei que o Salmo 110 é citado diversas vezes no Novo Testamento, nós vamos encontrar Paulo usando exatamente essa expressão, quando ele diz lá: porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés.
Então, isso mostra para nós, irmãos, que a ressurreição de Cristo e a sua ascensão não foram apenas eventos históricos que aconteceram há mais de 2000 anos atrás. A ressurreição do nosso Senhor não é apenas um relato que nós encontramos nos evangelhos, mas a ressurreição do nosso Senhor diz respeito ao fato de que ele recebeu completa autoridade, soberania. As palavras do apóstolo Paulo, ele recebeu a autoridade acima de todo principado e potestade, poder e domínio e todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas. Em resumo, irmãos, o que nós podemos dizer nessa manhã é que Jesus então recebeu toda a autoridade e poder sobre os seus inimigos. A segunda coisa que o Salmo nos mostra aqui diz respeito então ao domínio deste rei. Veja aí o verso de número 2 e também o verso de número 3. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-te-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergido da aurora, serão os seus jovens. O Senhor então estabelece como rei, este rei em sua capital, Jerusalém. O Senhor enviará de Sião. A ideia aqui é de que o reino de Cristo, então, ele vai se expandir a partir de um certo lugar, exatamente sobre Jerusalém. E esse reino, então, se espalhará a todas as nações, conforme a gente vai ver daqui a pouco. Notem, então, novamente a expressão que é trazida aqui através desse cetro. O cetro, então, ele simboliza essa autoridade real. Cristo, então, novamente é mencionado aqui como alguém que recebe autoridade sobre os seus inimigos. Notem aí a expressão que vale a pena a gente mencionar. Ele diz aí: domina entre os teus inimigos. A gente vai ver daqui a pouco uma outra expressão a respeito disso, mas aqui é interessante, não é? Porque ele vai dominar entre os seus inimigos. A ideia aqui é exatamente esta, né? De que nós, como inimigos de Deus, agora então nos tornamos súditos. Nós, antes inimigos de Deus, voluntariamente agora, nós nos rendemos a esse reinado. Nas palavras do apóstolo Paulo, nós somos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. Antes obstinados de coração, agora nós nos tornamos discípulos do Senhor. Antes bastardos, nós nos tornamos filhos de Deus. Veja aí a menção que é feita aí no verso de número 3, que confirma então essa interpretação que eu estou trazendo aqui aos irmãos. Ele diz: apresentar-te-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder com santos ornamentos. A descrição aqui é exatamente esta, de inimigos, pessoas que eram inimigos deste Senhor, deste rei, mas agora então ele está animado, ele saúda este rei, ele está ataviado então com esses santos ornamentos, eles prestam culto e louvor a este rei. Nas palavras de João Calvino, ele vai dizer o seguinte, comentando este salmo: quando Cristo quiser congregar seu povo, eles renderão uma obediência imediata, sem serem constrangidos pela força. Olha que coisa bela, não é, irmãos? Antes nós éramos inimigos deste rei, mas agora nós nos tornamos os seus súditos. Nós nos tornamos os seus seguidores. Nós nos tornamos, então, o seu reino. Veja então que a última parte do verso 3 diz aí: como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. E entre os comentaristas, né, existe uma dúvida do significado então do final desse verso 3, mas o melhor significado que eu encontrei diz respeito exatamente sobre estes que seguirão este rei. Assim como o orvalho surge a cada manhã, ou seja, a cada aurora o orvalho se renova, assim também os seguidores de Cristo surgirão a cada dia.
Todos os dias, então, esse rei trará sobre si esses súditos. É isso que tem a ver com aquilo que Isaías 53:10 diz. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. O Salmo também fala a respeito, então, do sacerdócio deste rei. Veja o verso 4, ele vai dizer: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Uma das características do reino do Messias tem a ver exatamente com isso, irmãos. Com a junção, então, desses dois ofícios. O ofício de rei e também o ofício de sacerdote, que são mencionados aqui. E também o ofício de profeta. Somente então o Senhor Jesus Cristo poderá acumular essas duas funções, esses dois ofícios. Se você depois quiser dar uma olhadinha na sua casa, você vai ver, por exemplo, que o rei Saul, ele foi duramente repreendido e ele chegou, inclusive, a perder o seu reino, porque ele quis assumir, então, esse papel como sacerdote. Ele quis oferecer a Deus sacrifício. Ele estava meio apressado, né? Assim como a gente também, de vez em quando, fica apressado. Parece que o profeta está demorando demais. Ele falou, não tem problema, eu vou assumir, então, o sacerdócio. Eu vou oferecer sacrifício, então, diante de Deus. E ele perdeu o seu reinado por causa disso. Você vai encontrar, por exemplo, o rei Uzias, que foi atacado de lepra, e ele foi, inclusive, expulso do templo, quando ele tentou forçosamente, então, queimar incenso na presença de Deus. Você vai encontrar isso também na Escritura. Mas notem que aqui no caso de Cristo, ele recebe uma promessa deste Senhor Yahvé, que o coloca, então, nesta condição. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A pergunta que nós devemos nos fazer é: quem é então essa pessoa chamada Melquisedeque? Ele vai aparecer a primeira vez lá em Gênesis 14, os versos 18 a 21. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo. Bendito seja o Deus Altíssimo, entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. É a primeira vez, então, que esse Melquisedeque aparece. A gente não sabe exatamente de onde ele surgiu, mas ele é mencionado aqui como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Você vai perceber exatamente isso quando o autor de Hebreus, lá no capítulo 7, então, ele vai fazer essa comparação de Melquisedeque com a pessoa de Cristo. Ele vai dizer o seguinte: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve início de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhantemente ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. A lei de Moisés dizia que sacerdote era um cargo que passava de pai para filho. Não tinha concurso, não tinha prova, não tinha indicação, não tinha nada disso. Era restrito a uma tribo chamada tribo de Levi. Somente então essas pessoas poderiam cumprir o sacerdócio. E era passado então de pai para filho. À medida então que o sacerdote morria, isso passava então para o novo sacerdote, que começava então o seu sacerdócio. O sacerdócio então de Melquisedeque, essa figura então que aparece aqui no Antigo Testamento, ela se deu exatamente sobre nomeação soberana de Deus. Notem que o autor de Hebreus vai dizer que não foi herdado dos seus pais. Ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia.
A Escritura diz que não há menção nenhuma do seu início, também não tem menção do seu fim, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Então percebam que neste e em outros sentidos, o sacerdócio de Cristo não era um sacerdócio hereditário. O sacerdócio era da tribo de Levi, mas Jesus era da tribo de Judá. O sacerdócio dele, então, foi estabelecido por decreto soberano de Deus, uma vez que Cristo vive para sempre, ele jamais terá fim. Jesus, então, cumpre a profecia de Isaías 63, o verso 3. Ali, então, o profeta vai dizer o seguinte: e ele mesmo edificará o templo do Senhor, e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Somente Cristo, então, é rei e sacerdote. Além disso, então, o Salmo traz aqui para nós o juízo deste rei. Veja aí o verso de número 5. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. Percebam agora aqui, o verso de número 5, ele já traz essa palavra Senhor com um S maiúsculo. Notem então que assim como Jesus interpreta, o próprio Salmo então interpreta para nós, dizendo que Davi não estava falando sobre si mesmo, mas ele estava falando de fato do Senhor Jesus Cristo. Os versos 5 e 6 então revelam para nós o Senhor Jesus como esse poderoso conquistador, que acabará com toda a iniquidade e rebelião antes de iniciar o seu reinado. Para identificar então essas pessoas que são envolvidas aqui nesse verso 5 e 6, nós precisamos então nos atentar para aquilo que é mencionado aqui. Veja aí que o Senhor, novamente essa palavra Adon, ou a palavra Adonai, mencionando então o Senhor Jesus, ele está à tua direita. À direita de quem? À direita do Senhor Yahvé, como nós vimos no verso de número 1. Diz aí, no dia da sua ira, ou seja, no dia da ira do Messias, ele vai esmagar os reis. Os reis aqui são os inimigos. São aqueles então que se opõem ao reinado deste Messias. Em outras palavras, irmãos, o que nós podemos mencionar aqui é que o Senhor Jesus, ele marcha contra os gentios. E nós encontramos algumas descrições no Antigo Testamento que mencionam isso. Você vai encontrar, por exemplo, Joel capítulo 3, Zacarias capítulo 14, Apocalipse capítulo 19. Zacarias, por exemplo, capítulo 14, o verso 3 diz: então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. O Salmo 2, que também é um salmo messiânico, ali nós encontramos Jesus como sendo descrito como aquele que rege as nações com vara de ferro e as despedaça como um vaso de oleiro. Percebam, irmãos, a descrição que nós encontramos aqui. Enche-as, ou seja, enche as nações de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. Em outras palavras, o salmista Davi está nos dizendo que o Senhor Jesus esmagará e subjugará todos os seus inimigos. Nós já mencionamos isso aqui nos versos 3 e 4. O Senhor Jesus Cristo certamente terá os seus súditos, submissos, confessos, estes que adoram e proclamam o reinado deste rei. Mas o Senhor Jesus também, ele lidará com aqueles que precisam ser subjugados à força, com a força do seu cetro, com a força do seu poder. Quando Paulo então vai dizer, lá em Filipenses capítulo 2, os versos 10 e 11, ele fala exatamente nesse sentido, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.
Isso não quer dizer que todas as pessoas serão convertidas. Isso quer dizer que todas as pessoas reconhecerão Jesus como Senhor de todas as coisas. Umas farão isso voluntariamente e outras vão fazer isso com o ranger dos dentes, ajoelhando-se então diante deste rei. E finalmente, irmãos, o Salmo mostra para nós a vitória deste rei. Veja aí, ele diz: de caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. O verso 7, então, revela para nós aqui uma cena dramática. É mesmo que uma cena assim, de chacina. E esse verso, então, ele tem recebido algumas interpretações interessantes. Alguns comentaristas, eles dizem que esse verso 7 descreve um massacre tão grande que o sangue, então, daqueles que são massacrados pelo Senhor Jesus Cristo serve exatamente como bebida. À medida que Jesus, então, vai destruindo os seus inimigos, ele passa a beber o seu sangue e vai ficando, então, saciado exatamente com a destruição dos seus inimigos. Uma cena meio chocante para nós, não é? Alguns interpretam que esse salmo, esse verso de número 7, ele descreve, então, aqueles generais bravos e poderosos que estão, então, numa calorosa perseguição contra os seus inimigos, e eles não param nem sequer para beber água. Eles tomam das torrentes de água. Eles tomam daquilo que está disponível, então, no caminho, à medida, então, que eles vão destruindo os seus inimigos. Então, irmãos, parece que Davi atribui, então, essa figura brava, militar, ao Senhor Jesus Cristo. Como que o Senhor Jesus Cristo não tendo tempo nem sequer para se revigorar. À medida então que ele persegue os seus inimigos, ele destrói todos aqueles que se opõem ao seu caminho. Ele então vai tomando as águas que estão disponíveis, sem parar a sua perseguição e sem parar a sua matança. E isso tem esse propósito exatamente de incutir terror nos seus inimigos, mostrando então para eles que a sua destruição está iminente. E alguns outros comentaristas, eles entendem aqui então como Cristo recebendo esse refrigério, esse vigor que vem do Espírito Santo, aqui representado então pelas torrentes, exatamente para que ele pudesse seguir adiante, lutando contra os seus inimigos. Irmãos, seja como for, o que temos aqui diante de nós é o Cristo vencedor, que tem compaixão dos seus súditos, que tem amor por aqueles que se submetem ao seu senhorio, ao seu pastoreio, mas que não tem compaixão daqueles que se opõem, daqueles que se colocam no seu caminho, daqueles que resistem à sua vontade, daqueles que lutam contra ele. E o que o Salmo então termina dizendo é que este rei, é que este sacerdote, ele sairá vitorioso e de cabeça erguida. Nada, nem ninguém pode impedi-lo, nem pode dissuadi-lo de lutar e vencer todos os seus inimigos. Deus, o Senhor Yahvé, lhe deu essa autoridade e poder para lutar e vencer contra todos os seus inimigos, até que haja posto todos eles debaixo dos seus pés. Talvez você está aí estarrecido, né, com a descrição desse salmo, e talvez você pense assim: puxa, pastor, eu pensei que eu ia ouvir sobre a ressurreição de Cristo. Pensei que o senhor ia contar aquela história bonita, né, daquelas mulheres lá que foram ao túmulo e aí não encontraram ninguém, se encontraram com um anjo, espalharam aquela notícia maravilhosa de que Jesus ressuscitou dentre os mortos. A gente está vendo uma cena aqui de uma carnificina, de uma guerra, de um guerreiro que luta contra os seus inimigos. Puxa, o que isso tem a ver com a ressurreição de Cristo? O Salmo 110 tem tudo a ver com a ressurreição de Cristo, irmãos. Porque Cristo ressuscitou, então, como chefe, como cabeça, como rei, como sacerdote, como profeta, eternamente. O seu reinado certamente inclui amor, paz, justiça, misericórdia, perdão.
Mas o seu reinado também inclui destruição dos seus inimigos. Inclui, então, aqueles que se opõem ao reinado de Cristo. Ao mesmo tempo, então, que Cristo é aquele pastor gentil com o seu rebanho, ele é ao mesmo tempo feroz e terrível em relação aos lobos e os ladrões das suas ovelhas. Ele não terá pena, ele não terá compaixão daqueles que se opõem ao seu reinado. Em harmonia a este salmo, o apóstolo Paulo então vai descrever algo semelhante lá em 1 Coríntios capítulo 15. Ele diz assim: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Diante disso, então, meus irmãos, o Salmo 110 nos ensina quem é o único e verdadeiro rei. Nós não somos governados por homens. Nós não somos, em última análise, sujeitos às vontades humanas. Nós respeitamos as leis, nós nos submetemos às autoridades constituídas, mas nós não acatamos as autoridades quando elas nos colocam diante de situações contrárias aos mandamentos deste Rei, o Senhor Jesus Cristo. Isso significa, irmãos, na prática, que se as autoridades constituídas contrariarem os mandamentos deste Rei, nós não obedeceremos às leis dos homens e estaremos dispostos a sofrer as consequências que possam vir sobre nós por causa disto. Nós não somos governados pelos homens. Nós não somos governados pelos reis humanos. Nós não devemos, em última instância, como diria os militares, bater continência aos homens. Mas nós devemos honra, nós devemos submissão, em última análise, a este Rei Jesus Cristo. É a Ele que nós servimos. É a Ele, então, que nós devemos a nossa obediência, a nossa submissão, em última análise. O Salmo 110 também nos ensina quem é o único e verdadeiro sacerdote. Cristo é o único caminho que nos leva a Deus. Não há homem, não há mulher, não há falsos deuses. As boas obras não salvam. Não somos salvos por causa da inocência. Apenas Cristo pode nos levar diante de Deus. E esta não é uma mensagem que agrada ao nosso mundo pluralista. Se você for por aí, você vai ver que cada qual então possui a sua verdade e cada qual então pensa que o seu caminho leva a Deus. Mas o que a palavra de Deus nos diz, irmãos, nesta manhã, é que o único sacerdote, o único caminho que pode nos levar a Deus é o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse sobre isso: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho. Essa é a mensagem que nós precisamos proclamar. Jesus, o único caminho que leva diante de Deus. O Salmo 110, ele também nos ensina que Cristo luta em nosso favor. Ele é o Rei que destrói os nossos inimigos e o sacerdote que intercede por nós. Irmãos, os homens maus, o diabo, ninguém pode nos derrotar. Nem mesmo as nossas angústias e os nossos pecados podem nos derrotar. Por meio do sacerdócio de Cristo, nós temos livre acesso a Deus. Por meio de Cristo, nós podemos receber consolo, perdão, sustento, então, das nossas vidas, porque Ele conhece a nossa estrutura. O autor de Hebreus vai dizer que Ele é um sacerdote compassivo, porque Ele sofreu como homem as mesmas tentações que eu e você sofremos, mas sem pecado.
Ele conhece a natureza humana. Ele conhece a nossa fraqueza. Ele conhece as nossas limitações. Ele conhece os nossos pecados. Ele sabe o que é a natureza humana. Ele pode, então, assim, nesse sentido, compadecer-se de nós. Ele pode nos acolher no momento da tribulação. Ele pode nos acudir a eu e você nos momentos das nossas aflições, das nossas angústias. Ele pode, como rei, lutar as nossas batalhas, as nossas lutas. Ele pode, então, vencer os nossos inimigos. O autor da carta aos Hebreus afirma lá no capítulo 5 que Cristo aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. João Calvino, comentando ainda esse Salmo 110, ele vai dizer o seguinte: portanto, quando nossa mente for agitada por várias comoções, aprendamos a repousar confiantemente neste amparo. Não importa o quanto o mundo se enfureça contra Cristo, jamais será capaz de arrancá-lo da mão direita do Pai. Além do mais, como ele não reina em seu próprio benefício, e sim visando a nossa salvação, podemos descansar, seguros de que, sobre a guarda deste Rei invencível, seremos protegidos e preservados de todos os males. Sendo assim, irmãos, nós não podemos e nem devemos jamais temer o futuro. Enquanto vivemos, ou enquanto vemos nosso Senhor e representante assentado nesta calma expectativa, nós também podemos nos assentar nessa atitude de certeza pacífica e com confiança que todas as coisas então estão encaminhando debaixo deste reinado, deste rei e sacerdote eterno. Mais uma vez, citando o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo vai dizer assim: quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Certamente, irmãos, nosso Rei Jesus Cristo tem os seus inimigos sobre os seus pés. Consequentemente, os nossos inimigos também estão debaixo dos pés do nosso Redentor. Em outras palavras, irmãos, por mais que eu e você passemos males, tribulações, por mais que eu e você tenhamos inimigos nesta vida, que na verdade são inimigos do Evangelho, a nossa vitória é certa. A nossa vitória é garantida. Louvado seja Deus nesta manhã, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei e o sacerdote eterno. Nele nós podemos confiar, por ele nós podemos nos aproximar diante de Deus, rendidos aos pés dele, confiando tão somente na graça, no poder e na soberania deste Rei maravilhoso. Vamos orar mais uma vez, pedindo a graça de Deus sobre as nossas vidas. Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome nesta manhã, mais uma vez, Senhor. Obrigado, ó Pai, por Tua graça sobre nós. Obrigado, Senhor, porque nesta manhã nós temos a certeza de que o Senhor está assentado ao lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso, reinando, governando, guiando a Tua igreja, Senhor, destruindo os Teus e os nossos inimigos. Por isso, Senhor, a nossa vitória é certa, não porque nós sabemos alguma coisa, não porque nós podemos alguma coisa, mas porque o Senhor Jesus Cristo pode todas as coisas. Assim, Senhor, nós colocamos as nossas vidas, confiando, ó Deus, tão somente na Tua graça e no Teu poder, que peleja, que intercede por nós. Assim nós oramos e Te bendizemos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.